Saudações, amigos do canal Agartha. É bem conhecido que estaríamos na atualidade sob a vigência planetária da raça ária, pois, apesar dos erros teóricos ou práticos das formulações teosóficas a respeito das raças raízes, tal como todas as polêmicas que conceitos afins têm suscitado, o fato é que nos encontramos realmente hoje sob a vigência da raça ária, ou senão na sua transição para uma nova raça. O domínio de uma raça se dá pela sua prevalecência planetária, ou pela regência da sua cultura sobre outras a nível global, o que não implica envolver necessariamente a questão militar. A civilização é a grande marca da cultura ária, mesmo que, na atualidade, ela se encontre altamente esvaziada de suas glórias e sentido tradicionais. Não obstante, é totalmente falso que a raça ária já percorreu centenas de milhares de anos de evolução, e que ainda tardará um outro tanto até concluir. Tudo isto são fábulas místicas ou simples véus esotéricos. Como também é completamente verdadeiro que, como demonstraram os maias, este período racial terminou em 2012, ou, com alguns calendários hindus, concluirá no mais tardar em 2025. Ainda que haja sempre alguns séculos de transição objetiva. O fato desta raça estar no seu final é atestado de muitas maneiras. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Vimos que no campo dos calendários, algumas tradições são eloquentes quanto ao final eminente ou até consumado da raça atual. Na esfera política, a crise da insustentabilidade já é da mesma forma notória. Seria necessário uma nova Idade Média mundial para atenuar os enormes males da atual civilização materialista. Mas parece mesmo que nada disso ocorrerá antes de uma crise ambiental planetária digna de um novo gargalo de evolução, desta vez por causas antrópicas, provocando uma nova extinção em massa planetária. Este tipo de hecatombe humana e ambiental também está prevista, contudo, nos diferentes relatos de apocalipses herdados da antiguidade. Basicamente, estamos diante de um novo dilúvio de fogo, anunciado desde os tempos do Egito Antigo e perspassando desde então os mitos e profecias de várias outras sociedades. Os persas dispuseram, contudo, o assunto em termos de calendários planetários, como é o do Manvantara. Já São Pedro analisou as coisas numa esfera racial, ao relacionar este futuro dilúvio de fogo ao elemento da nova criação, que é a atual. E assim reúne-se dois grandes calendários, o racial e o planetário, para dizer que a crise deverá ser mesmo profunda e extensa. O problema de acreditar em calendários raciais tão imprecisos como aqueles da teosofia é que dificulta a tomada de consciência quanto às medidas necessárias em relação às urgências determinadas pelos tempos. Em função deste espírito vago das coisas, é que certos teósofos parecem, e algo ao modo dos espiritistas, julgar ter todo o tempo do mundo para evoluir, quando a realidade pode ser bem outra. O planeta tem seus limites e a humanidade os seus prazos bem definidos, inclusive pela própria ciência. O simples fato dos conhecimentos teosóficos estarem de tal forma cobertos por véus impediu na prática o florescimento do espírito profético naquela escola. Apesar de todo o conhecimento sobre a transição atual de ciclos estar presente dentro daqueles saberes então revelados de forma ainda criptografada. As mensageiras mais importantes que vieram na sequência de Blavatsky, como foram Alice Bailey e Helena Hoeriti, mais especialmente esta última, souberam impor um ritmo mais acelerado às demandas dos tempos. Em boa parte, isso foi determinado pelo convívio na época com crises sociais, políticas e culturais de grande monta ou a nível planetário. Hoje seguimos vivendo crises e riscos mundiais agravados, posto que, da Guerra Fria, passamos diretamente para a, digamos, guerra climática. Alguns descrevem os nossos tempos como sendo os da Kali Yuga, a época do materialismo mais exacerbado,
com grande crise moral, ambiental, social e política. Dentro de uma cronologia racial correta, estaríamos agora na última divisão da raça, que é a sua sétima sub-raça, papel que é atribuído pela teosofia à América do Sul. Eis que surgem então, e efetivamente, todos os conteúdos universais relativos ao centenário. Esta sétima sub-raça está associada ao famoso sétimo dia de descanso de Deus, quando já não há propriamente uma obra de criação a ser realizada. Apenas um grande encontro e celebração daquilo tudo que tem sido até então realizado. A não ser, talvez, a nobre tarefa da valorização harmônica e da restauração de todos os verdadeiros valores e conhecimentos de uma raça em ocaso, como uma espécie de canto do cisne da lenda conhecida. E neste caso, o símbolo do cisne tem até muito a ver realmente com a natureza da iniciação específica da grande raça em questão. Tal coisa tem a ver, pois, com o fato de todas as raças confluírem ali como num cadinho alquímico para dar nascimento a uma nova humanidade. É, pois, a grande e verdadeira nação do arco-íris, destinada a recompor a unidade do cristal. Neste aspecto, também está bem a consideração teosófica de que a grande raça raiz seguinte nascerá neste mesmo solo da transição. E com efeito já estamos oficialmente sob os eflúvios da sexta grande raça desde o ano de 2012, e aurindo da mesma forma dessa transição. Pode-se dizer que, até então, atravessamos os séculos relativos à desconstrução do antigo, a partir da descoberta do continente, ou já na própria época templária, quando tudo começou. E agora começaremos a construção do realmente novo, novos paradigmas espirituais, culturais, sociais e civilizacionais. Porém, uma visão mais realista em termos cronológicos reuniria, na verdade, todas as Américas nesta função, independentemente do segmento norte ser mais poderoso materialmente e trazer vínculos muito fortes com as questões do passado recente e da atualidade mundial. A riqueza e o poder do subcontinente setentrional atraiu todavia muitas correntes místicas para o seu seio, que buscavam ora atenuar os males do materialismo que dali emanam, e ora aproveitar os recursos materiais para buscar fortalecer os próprios movimentos espirituais em causa. Além, é claro, da crença difusa nos vínculos entre este extremo ocidente com uma nova era do mundo. Tudo isso constitui, porém, ainda uma espécie de espiritualidade antiga e proselitista ou de difusão. Toca ao Sul, neste caso, fomentar o aspecto mais profundo de resgate espiritual e da inovação mais completa das coisas. De modo que o subcontinente meridional seria realmente, e no final das contas, o grande responsável pela conclusão das coisas a um nível maior, o que requer tradicionalmente uma síntese dos elementos da grande raça, incluindo a própria restauração dos seus mistérios tradicionais. Esta restauração é importante porque se trata de uma transição, demandando um acúmulo de energias necessário para fazer frente aos desafios dos novos tempos, tal como uma crise iniciática tradicional. É preciso restaurar, então, o melhor das energias de uma raça para poder alavancar uma transição bem-sucedida para a raça seguinte. No cômputo da evolução das raças, a Ária é a terceira da presente ronda mundial. Por isso, os seus cânones evolutivos são também terciários. A ideia usual de se tratar da quinta raça raiz oculta um certo véu relacionado ao registro acumulado da ronda anterior, em função da regência da hierarquia espiritual sobre a humanidade atual. Sucede que a influência da evolução paralela e precursora desta hierarquia sobre a humanidade antecipa e dinamiza a nossa própria evolução espiritual. São características da raça ária a nobreza de caráter. Ária significa justamente nobre, relacionado à terceira classe da nobreza, tal como a preocupação com a dignidade social, moral e cultural da humanidade. Daí a política ser o grande instrumento social e cultural desta raça. A nobreza é também uma casta idealista e comumente amante da beleza e da natureza. No plano propriamente espiritual,
o desafio da raça é enfrentar a chamada iniciação solar, relacionada às energias do terceiro chakra ou plexo, que é chamado também de solar. Em termos objetivos, se trata de administrar com propriedade de causa aquela forma de yoga do plano mental que é a meditação. Contudo, da mesma forma como decai o padrão racial e o ideal social, também é natural que, no caso de uma raça, os conhecimentos das verdadeiras práticas espirituais estejam basicamente perdidos ou reduzidos a estágios meramente preliminares dessas mesmas práticas. Aquilo que se conhece por meditação hoje praticamente não passa de um estágio prévio de concentração de energias, faltando por regra todo um treinamento mais criativo da mente, necessário para alcançar as verdadeiras energias da iniciação solar. Se insiste daí em processos quietistas, quando o mundo demanda, uma vez mais, o resgate de técnicas espirituais dinâmicas, positivas e criadoras. Felizmente, algumas poucas escolas ainda fazem um bom trabalho nesta área, ainda que a grande esfera teosófica, incluindo por vezes o próprio neoteosofismo com suas linguagens cifradas, segue num ritmo um tanto lento em função de todo o aqui colocado. É tarefa da subraça de transição resgatar, pois, as justas práticas sociais e espirituais de uma raça. Esta é a grande missão da América do Sul, e o tempo para isto é o presente, sem mais equívocos quanto a prazos e esperas. O mundo é testemunho de que a hora é chegada para que as pessoas mais nobres de espírito voltem a tomar as rédeas do seu próprio destino pessoal, e, a partir disto, do destino social e até planetário uma vez mais. Hoje observamos certo recrudescimento do espírito de tradição em muitas regiões do planeta, e as razões para isto são naturalmente várias. O Brasil não foge a isto, e sua história monarquista contribui para o enraizamento de uma consciência de nobreza, ainda que tudo isto deva ser devidamente aprofundado, depurado e enraizado em termos efetivamente tradicionais, posto que as instituições da monarquia têm sofrido muitos reveses nos últimos séculos, adaptando-se a estes tempos laicos da humanidade. Neste mesmo plano, existe todavia também a ideologia social do nacionalismo, fundamental de ser observado nas nações em formação. Contudo, há várias formas e estágios do nacionalismo, e atualmente se começa a viver uma forma mais avançada de nacionalismo espiritualizado, especialmente nas próprias Américas, cujo calendário evolutivo é distinto do euroasiático. Enquanto o velho mundo mergulha na anarquia e no materialismo, o novo mundo projeta-se numa nova hierarquização para organizar o seu holismo espiritual. Digamos que esta é a própria marca do destino atual, e de pouco serve querer lutar contra. Porém, as pessoas não precisam se entregar apenas ao seu pior. Há sempre bons e maus políticos e militares, tal como da mesma forma bons e maus religiosos e espiritualistas para uma nação. No século XIX, o Marquês de Santives d'Alvendre escreveu uma série de missões célebres para certas classes e nações. Podemos dizer hoje que a grande missão da América Latina é assumir o facho da evolução ária e buscar recriar a civilização da luz, dentro do devido espírito da nobreza. Mas para isso se faz necessário aurir da verdadeira iniciação e contar com a orientação segura dos sábios. Da mesma forma que também se poderia, diante da própria fatalidade dos tempos, recrudescer para um modelo mais elaborado de tribalismo ou mesmo de pequenas cidades orgânicas, a fim de contornar a própria crise da civilização, mais ou menos como se fez na queda do Império Romano. A cultura tribal, tal como a medieval, também é própria, afinal, daquela mesma nobreza espiritual, devidamente orientada e apoiada pelos sacerdotes da época. E neste caso, se poderia voltar a valorizar uma religião ambientalista, como uma espécie de franciscanismo adaptado e ecumênico, em todo o território das Américas, devidamente ornado de fraternidade e humildade. Seria, pois, como um prelúdio do império do Espírito Santo da cultura popular
herdado dos reis sábios portugueses. Mediante os recursos sociais, culturais e econômicos feudais, tem sido possível proteger as sociedades, promover a cultura e fortalecer suas economias, até que possam florescer como uma autêntica nova civilização, ou simplesmente desaguar num retorno mais radical e idílico para a natureza. O Ocidente e o Oriente deram mostras históricas dessas duas possibilidades. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.